Paz a quantos invocam o nome do Senhor. Amados, Cristo, que é o Evangelho vivo, não veio ao mundo para cumprir a nova aliança a ele confiada por Deus, com outro propósito, senão o de tornarmos um com ele. Por isso o Evangelho tem sim o papel unificante de nos fazer primeiro um em nós, para que possamos então ser um com ele, tal como ele é um com o Pai. Pois sem esse triângulo de amor de Deus em Cristo e Cristo em nós, não se aperfeiçoa o plano divino de nossa salvação. João 17, 20 a 23. Pai, não rogo só por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Assim, Cristo Jesus, a todos nós que somos irmãos, sem exceção, nem de pregadores, não deu margem à existência de um outro mestre senão ele próprio, Mateus 23, 8, como também nenhum outro guia entre nós senão ele mesmo, Mateus 23, 10. Cristo Jesus também, em João 10, de 12 a 13, não reparte a sua glória com quem queira se chamar de pastor de suas ovelhas. Pois se alguém o faz na condição de mercenário, aquele que trabalha por dinheiro. E esse não é pastor. Semelhantemente, Cristo Jesus não divide seu rebanho. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém agregá-las, pois elas ouvirão a minha voz e me reconhecerão, e haverá assim um só rebanho e um só pastor. Amados, Cristo considera muito mais bem-aventurado quem guarda sua mensagem do que até mesmo os seios que o amamentaram. Está lá em Lucas 11, 28. E nem considera como quem o ama aquele que não guarda os seus ensinamentos. Está lá em João 14, 16. E sem neutralidades, radicalmente, conforme está em Lucas 11, 23, Cristo afirma que quem não se ajunta a ele, se opõe a ele. Vês que o Evangelho não divide, mas agrupa. Ele não separa, mas reúne. Ele não dispersa, mas ajunta e agrega. Amados, você já pensou que Cristo jamais escreveu uma só linha de seu próprio Evangelho? Como também jamais organizou a sua própria igreja. Pois é assim, tudo que temos sobre ele e o Evangelho foi gerado pelo Espírito dele, agindo na igreja primitiva dos apóstolos, tanto no que se refere ao que foi escrito, como também sobre a visão da igreja, que durante 300 anos foi tão bem sucedida que até a martirização dos cristãos, que sorrindo e olhando para o céu, enquanto comidos por leões, converteram milhares de pessoas ao invés de dissuadi-las. Por isso, Paulo, sobre quem primeiramente recaiu a maior missão evangelizadora, ao trazer o evangelho a nós, gentios espalhados pelo mundo, registrou sua preocupação quanto à preservação do evangelho por ele pregado, conforme está lá em Gálatas 1, 7, 8, quando Paulo foi claro em afirmar que não há outro evangelho a ser pregado, mas apenas um. Entretanto, há sim os que querem perverter o evangelho. Em seguida, Paulo assevera que, mesmo se um anjo descesse lá dos céus para pregar outra mensagem que não fosse igual à que ele pregou, então que esse anjo fosse amaldiçoado e excomungado. E ainda nesse mesmo sentido, em 1 Coríntios 1, de 12 a 14, Paulo repreende a tendência de formação de correntes dentro da doutrina, porque alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros ainda diziam, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Resumindo, Paulo perguntou, acaso Cristo foi dividido? Ou acaso foi Paulo quem foi crucificado em favor de vós? Irmãos, é doloroso admitir, mas como bem profetizou Cristo, em Mateus 24, 24, surgirão falsos mestres, que, se possível, enganarão até mesmo os eleitos. E acaso não é isso que está acontecendo? Recenseamentos dão conta de que há no mundo entre 30 e 40 mil denominações evangélicas, que começaram a partir das seguintes fases. Vejam bem, desde a crucificação de Cristo, durante 300 anos, foi a era santa da igreja primitiva dos apóstolos, até ao ano 325, quando o catolicismo nos separou da igreja primitiva, sem qualquer observância da doutrina que vinha sendo praticada pelos apóstolos. Assim, em trevas, o catolicismo dominou até o dia 31 de outubro de 1515, quando então Padre Lutero
fez o protesto, denunciando escândalos e absurdos. Jogou luz sobre a noite dos 1000 anos do obscurantismo católico, criando o protestantismo, sem, entretanto, organizar o retorno aos preceitos da igreja primitiva. O que ensejou que o mesmo Satanás que entrou no imperador Constantino para nos separar da igreja primitiva dos apóstolos é o mesmo Satanás astuto que promoveu o fatiamento do protestantismo, conforme vemos hoje nas denominações. Então, após Lutero, em seguida, em 1534, o rei Henrique VIII criou a igreja anglicana, seguido pelo escocês João Knox, em 1560, doutrinado por Calvino, e criou a religião presbiteriana. Em 1608, na Holanda, John Smith criou a Batista. Em 1738, o inglês John Wesley criou a Metodista. E em 1830, o americano Joseph Smith criou a Igreja dos Mormons, Jesus Cristo dos Últimos Dias. Em 1844, em Michigan, Estados Unidos, Ellen White, doutrinada por William Miller, criou a Adventista do Sétimo Dia. E John Russell, em 1870, criou o Testemunho de Jeová. Em 1923, na Califórnia, Aimee McPherson fundou a Quadrangular. E dali para cá veio uma enxurrada de religiões pentecostais, tal como há no Brasil. Edir Macedo, Valdomiros, R.R. Soares e outros estelionatários da fé que se acrescentam numa incrível variedade denominacional. Amados, o Evangelho do Reino, representado pela Igreja Primitiva dos Apóstolos, deve ser tomado por nós como a única referência e fonte verdadeira. Pois vejam como Paulo, mesmo preso, teve a preocupação profética quanto ao risco da divisão de Cristo, tal como hoje há. Aos Efésios 4, 1 a 6, rogo-vos que andeis como dignos da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, procurando guardar a unidade do Espírito, pois há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que age sobre todos e está em todos. Amados, sabemos que, conforme Mateus 15, 14, quanto mais cegos guiarem outros cegos, mais pessoas cairão do barranco e mais vidas serão perdidas. Portanto, não podemos ver isso como apenas um novo normal, pois estamos aqui falando de organizações demoníacas que definitivamente não representam preceitos da Igreja dos Apóstolos. Irmãos, a palavra igreja deve ser tomada apenas no sentido totalmente espiritual, que abrange não apenas os vivos, como também os que já foram ressuscitados por Cristo. E como metáfora espiritual, a igreja é a noiva de Cristo, cujo casamento está em Apocalipse 19, de 7 a 9, como também mencionado em Éfeso 5, de 25 a 27, e em 2 Coríntios 11, 2. Irmãos, vejam ainda sobre a indivisibilidade da igreja, que o Evangelho usou também outra metáfora, que é a igreja sendo o corpo de Cristo, do qual somos parte dele como membros. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Também aos Efésios 1, de 22 a 23. Amados, resumindo, somos espiritualmente parte de um rebanho mundialmente apacentados por um único pastor, que cuida tanto dos que vivem aqui, como também dos que já partiram e ressuscitados por ele. Então vamos ser otimistas e esperançosos, pois há de surgir mais esforços de quem deseja se parecer com a Igreja dos Apóstolos. Por exemplo, sem fazer proselitismos, em 1910, descendentes de italianos trouxeram de Chicago, Estados Unidos, a congregação cristã, primeiramente instalada em São Paulo e no Paraná, e que hoje são 22 mil congregação cristã do Brasil, que não escrevem a palavra igreja na fachada, sem pastores, sem clero remunerado, não há dízimos, e as despesas são pagas com ofertas, e todos podem participar ativamente das reuniões. Mas será que o ideal não seria, conforme está Atos 2, de 42 a 47, reuniões não religiosas, perseverando unanimemente na doutrina do Evangelho, não do Velho Testamento, com temor e orações, partindo pão de casa em casa, com ajudas mútuas, louvando a Deus e dando testemunhos e contando com a simpatia de todo o povo. Amados, meditem, preguem o Evangelho, repassem o vídeo e até o nosso próximo encontro.